Encontro aleatório de hoje, o bode profeta. Na estrada, um bode aparece e encara o grupo. De repente, ele fala. A voz sai clara, calma e um pouco entediada, como se falar com aventureiros fosse rotina. O bode diz que carrega visões e que o destino do grupo está prestes a mudar. Talvez o bode seja realmente um vidente, um profeta que lê o futuro nas estrelas, ou no próprio feno. Talvez ele tenha fugido de um ritual druídico, onde seria usado como receptáculo, talvez, de um espírito ancestral, ou é só um bode comum, possuído por um ser que não queria dividir o corpo com um animal tão teimoso. O encontro poderia evoluir com o bode pedindo coisas simples aos aventureiros, comida, carinho no pescoço ou apenas atenção, ou ele poderia estar avisando sobre um perigo próximo, ou talvez testando a moral do grupo antes de revelar algo realmente importante. Ou, quem sabe, ele só queria companhia depois de uma jornada longa demais. Como desdobramentos possíveis, talvez os druidas apareçam procurando o bode desesperadamente, ou talvez o bode entregue uma profecia que parece inútil até se tornar real, ou então ele simplesmente segue o grupo, aparecendo nos momentos mais improváveis, sempre com uma nova visão. E aí, se o bode falasse com seus jogadores, o que ele diria? Encontro aleatório de hoje, a biblioteca ambulante. No meio da estrada, uma tartaruga gigante, e nas costas dela, uma casa cheia de livros. As janelas balançam, papéis voam, e uma voz de velhinha irritada pede silêncio, para um grupo que ainda nem abriu a boca. Talvez essa tartaruga carregue uma maga reclusa que transformou o casco no refúgio perfeito. Ou talvez a biblioteca seja viva, e a velha seja apenas a bibliotecária escolhida pela criatura. Talvez a velhinha esteja buscando por um livro que fugiu sozinho, ou catalogando segredos que prefeririam continuar escondidos. O encontro poderia evoluir com a bibliotecária pedindo ajuda para recuperar um livro rebelde, ou talvez ela oferecendo conhecimento, mas em troca de silêncio absoluto. Ou, talvez, tudo o que ela queira era alguém que pudesse alcançar a prateleira mais alta. Como desdobramentos possíveis, a tartaruga poderia começar a andar durante a conversa, levando o grupo junto sem perceber. Ou um livro poderia cair e libertar um espírito preso, ou os personagens podem receber uma pista que muda completamente a aventura. E aí? Que livro proibido vocês abririam? Encontro aleatório de hoje, o Mercador dos Sussurros. A fogueira do acampamento pisca, e quando as chamas estabilizam, ele já está lá sentado do outro lado, viajante encapuzado, sorrindo sem mostrar os olhos. Ele diz que vende segredos, e compra segredos também. Talvez ele seja um espião arcano que coleta informações para um reino distante, ou talvez uma criatura feérica, do tipo fada, que se alimenta de confidências humanas, ou talvez seja um mortal amaldiçoado, incapaz de falar em público, mas preso a contar tudo o que está à sombra de uma fogueira. O encontro poderia evoluir com ele revelando algo sobre o passado de um dos personagens, ou talvez ele pedindo que lhe contem algo pessoal para pagar por uma dica futura, ou ele se ofereça para guardar um segredo em troca de outro. Como desdobramentos possíveis, ele poderia simplesmente desaparecer no meio de uma frase, ou talvez voltar em outra noite com novas informações, ou pode surgir novamente apenas quando alguém do grupo estiver prestes a morrer, oferecendo uma barganha. E aí, qual segredo seu personagem venderia? Encontro aleatório de hoje, a caravana dos animais fugidos. No meio da estrada, confusão, cápsulas abertas, jaulas quebradas e nenhum tratador à vista. O circo itinerante passou por ali, mas os animais escaparam. Traços de patas, impressões enormes e um som distante que não parece pertencer a nada doméstico. Talvez o circo estivesse transportando criaturas raras, desde um coelho que cospe raios até um urso com asas pequenas demais para voar, ou talvez os animais tenham fugido porque sentiram perigo, ou porque alguém libertou todos propositalmente. O encontro poderia evoluir, com o grupo podendo encontrar um artista do circo desesperado por ajuda, ou talvez o grupo dá de cara com uma criatura exótica tentando imitar comportamento humano, ou ainda, uma das feras adote um dos personagens como seu novo treinador. Como desdobramentos possíveis, os animais poderiam voltar para salvar o grupo mais tarde, ou poderiam estar causando caos em uma vila próxima, ou talvez o circo inteiro esteja sendo perseguido por algo bem maior do que suas próprias atrações. E aí, qual criatura desse circo você deixaria escapar de propósito? Encontro aleatório de hoje, o homem que perdeu sua sombra. Na estrada, um viajante solitário acena para o grupo, mas o chão ao redor dele está completamente vazio. Ele está pálido, assustado, e só percebe que perdeu a própria sombra quando os personagens comentam. Ele jura que acordou assim, e desde então sente como se alguém o observasse. Talvez este seja apenas um truque de luz, um fenômeno raro causado pelo nevoeiro local,
Ou talvez alguém esteja seguindo o homem de verdade, um ladrão, um perseguidor, um antigo desafeto. Ou ainda, a sombra poderia ter sido cortada por um artista misterioso da região, especialista em silhuetas. Ou ainda, pode ser uma superstição local. Pessoas sem sombra são consideradas azaradas e ninguém quer chegar perto. O encontro poderia evoluir com o viajante pedindo ajuda apenas para chegar vivo até a próxima vila, ou talvez ele ofereça uma recompensa para descobrir quem ou o que está o seguindo. Como desdobramentos possíveis, a sombra deste homem pode não voltar, mas o perseguidor aparece. Ou talvez a sombra volte, mas está a alguns passos atrás. Ou ainda, o homem desaparece durante a noite, deixando apenas sua sombra impressa no chão. E aí, o que os seus personagens fariam com alguém que perdeu a própria sombra? Encontro aleatório de hoje, a equipe de reparos da estrada. Um trecho do caminho está bloqueado. 3 trabalhadores param o grupo e pedem paciência. Eles usam ferramentas simples, mas dão ordens como se fossem uma guilda de elite. Trançam cordas, medem distâncias, discutem métodos, tudo com exagerada seriedade. Talvez sejam realmente os melhores da região, conhecidos por evitar acidentes e emboscadas, ou talvez, quem sabe, estejam escondendo algo, uma pista, um objeto encontrado, uma entrada para uma masmorra suspeita, ou quem sabe ainda, podem ser apenas trabalhadores honestos que adoram bancar os heróis da estrada, ou ex-aventureiros aposentados que decidiram viver uma vida normal, mas não muito. O encontro poderia evoluir para eles pedindo ajuda para mover uma pedra enorme, por exemplo, ou talvez eles poderiam criticar as armas do grupo dizendo que são perigosas demais para circular por ali, ou talvez ofereçam histórias de estradas próximas, histórias que podem ou não ser verdade. Como desdobramentos possíveis, a estranha obra poderia revelar um túnel antigo, ou uma criatura pequena aparece e só eles sabem como lidar. Ou talvez o grupo descobre que eles estão atrasando os viajantes para evitar que algo perigoso mais adiante os alcance. E aí, seus personagens ajudariam ou só dariam meia volta? Encontro aleatório de hoje, o pescador sem peixes. À beira do rio, um pescador solitário olha fixamente para a água, mas seu balde está completamente vazio. Ele suspira, diz que não pesca nada há 3 dias e afirma: "Não é culpa minha, tem algo errado com este rio." Talvez seja apenas um período ruim, ou quem sabe o rio tenha mudado de curso silenciosamente durante a noite. Talvez pode ter uma espécie diferente espantando os peixes por ali, ou os pescadores rivais tenham colocado armadilhas mais adiante. Ou quem sabe ainda, o pescador simplesmente perdeu a confiança e só precisava de companhia. O encontro poderia evoluir com os personagens podendo tentar ajudar o pescador e descobrir algo em comum talvez na água, ou esse pescador pode conhecer histórias do rio, uma ponte antiga, um eremita que vive rio abaixo, ou ruínas submersas. Como desdobramentos possíveis, o grupo poderia encontrar algo preso na linha, um objeto, um bilhete ou um símbolo estranho. Ou talvez um cardume enorme poderia retornar do simples nada. Ou quem sabe, o pescador decide seguir o grupo, dizendo que tem mais sorte longe do rio. E aí, o que vocês encontrariam nesse rio? Encontro aleatório de hoje, a ponte do pedágio. No meio do caminho, uma ponte de madeira bloqueia a passagem, e alguém está sentado bem no centro dela. Um homem comum, roupas gastas, com uma caixa do lado. Ele não parece ameaçador de qualquer forma, apenas determinado. Quando o grupo se aproxima, ele levanta a mão e diz: "Pedágio?" Talvez ele seja o responsável por manter a ponte segura, ou quem sabe ele seja um ex-soldado que perdeu tudo e encontrou ali seu último meio de sustento. Ou este pode ser um acordo antigo com a vila próxima, que garante proteção na ponte. Ou, quem sabe, ninguém mais aparece porque todos têm medo de discutir com ele. O encontro poderia evoluir com ele aceitando moedas, favores, histórias ou ajuda para consertar a ponte. Ele poderia saber de tudo que se passa por ali, ou quem sabe pode estar esperando alguém específico cruzar o caminho. Como desdobramentos possíveis, a ponte poderia esconder algo sobre suas tábuas, ou talvez o pedágio evita que pessoas sigam por um caminho perigoso, ou quem sabe o homem simplesmente se levanta e vai embora quando recebe o que precisava. E aí, seus jogadores pagariam o pedágio? Encontro aleatório de hoje, a casa que não estava ali ontem. No meio da estrada rural, uma casa simples, porta aberta, fumaça na chaminé, porém os mapas não mostram nada ali, e os moradores da região juram que essa casa nunca existiu. Talvez essa casa seja de uma família viajante que chegou durante a noite.
ou talvez alguém que reconstruiu um lar depois de uma tragédia. Ou quem sabe, essa casa pode ser um ponto de descanso improvisado, ou uma casa abandonada que, estranhamente, voltou a ser usada. Esse encontro poderia evoluir com alguém lá dentro, oferecendo comida simples e um lugar para descansar. Essa pessoa poderia pedir ajuda com um problema pequeno, ou talvez apenas fazer perguntas demais sobre o grupo. Como desdobramentos possíveis, a casa poderia simplesmente desaparecer na manhã seguinte, ou permanecer ali, agora com marcas de passagem do grupo. Ou quem sabe, essa casa se torne um ponto recorrente na estrada a partir de hoje. E aí? Seus jogadores entrariam nessa casa? Encontro aleatório de hoje. O menino que sabe o caminho. Um garoto surge do nada, na estrada e perguntando: "Vocês estão perdidos?" Ele conhece atalhos, trilhas e desvios que não aparecem em mapa nenhum. Ele fala com naturalidade, como se estivesse caminhando por ali a vida inteira. Talvez ele more nas redondezas e só conheça bem a região mesmo, ou talvez esteja acostumado a guiar viajantes em troca de algumas moedas ou histórias. Ou talvez ele pode estar fugindo de algo, ou apenas curioso demais para alguém tão jovem. O encontro poderia evoluir, com ele oferecendo um caminho mais rápido ao destino final do grupo, ou um trajeto mais seguro, ou quem sabe ele poderia avisar sobre algo que o grupo ainda não percebeu. Como desdobramentos possíveis, o garoto pode desaparecer depois de cumprir a sua função, ou ele poderia ser encontrado mais à frente e agora faz parte da campanha. E aí, vocês confiariam nele?